Olá pessoal, tudo bem? Saudades de vocês? Estamos ansiosos pela volta. Vim aqui então para estar passando um pouquinho para vocês, antes de vocês retornarem para a escola, algumas informações, algo informativo ali do protocolo de contingência, certo? Então, galera, o que a gente precisa seguir? Todo mundo com máscara, higienização das mãos, toda essa questão ali que a gente já ouve bastante, certo? Quando vocês forem vir aqui para a escola para fazer a aulinha, o que vocês vão precisar fazer? Passar na recepção da escola, que as meninas vão fazer a aferição da febre, e vocês vão assinar comprovando que vocês tiveram a febre aferida, a data em que vocês vieram. Então, toda vez que vocês irem para aula vai ser esse procedimento, tá? O nosso protocolo de contingência, ele permite 50% da ocupação da escola. Então, nós estamos voltando, né? De forma gradual, aos pouquinhos. Talvez a turma será dividida, mas isso a gente vai estar informando vocês no decorrer dessa semana. Então, podem ficar bem tranquilos ali. Vamos dar o início, start ali, para a gente poder voltar da melhor forma possível. Lembrando que o conteúdo de onde parou, a gente vai ter essa retomada, então vocês não foram prejudicados com a questão de faltas. Conteúdo vamos retomar de uma forma gradual e que ninguém seja lesado com isso, certo? Em sala de aula, então, todo mundo de máscara. Se for compartilhar de algum material da escola, a gente vai estar disponibilizando luvas descartáveis para vocês, certo? Então, pessoal, vamos lá às recomendações, certo? Recomendamos que cada um traga a sua garrafinha de água, porque não teremos o intervalinho ali de 10, 15 minutinhos no meio da aula para ir para a recepção, tomar café, tomar água, dar aquela pausa. Não vamos ter intervalo, vocês sairão de 10 a 15 minutinhos antes do término normal da aula, certo? E galera, agora vocês vão ficar com a Prof. Angélica, ela vai fazer um apanhado, um reforço dos conteúdos ali para vocês, um reforcinho e bora de aula, né? Pessoal, foram dados então pela Josi alguns dos aspectos extremamente importantes, considerando o quadro em que nos encontramos, né, dessa pandemia. E eu agora passo então também nessa mesma linha, considerando a Covid, tá? É o momento em que se vive, também um reforço, assim, um apanhado, um reforço para estarmos bem cientes da nossa volta, com todos os cuidados prescritos e recomendados. E também eu se pensou muito assim, talvez alguns de vocês estejam acompanhando ou familiares ou até mesmo algum paciente, vamos dizer assim, né, mais idoso. Então, nesse sentido é que se procurou aqui esse reforço aqui, tá, gente? Então, saiu um material, ele é recente. Muitos dos temas aqui já vimos, mas ele é um dos mais recentes agora, que foi liberado para os profissionais da saúde em relação assim, ao idoso, os cuidados, a abordagem e os cuidados durante essa pandemia então da Covid, tá? Então, vou fazer um geral aqui. Então, me agitei. São ilustrações que eu gosto, tá? Nos lembremos, vamos ver. Sabemos, lembrem, um dos nossos primeiros encontros, nosso primeiro encontro foi aproveitando uma aula magna que foi dada por uma profissional da área da epidemiologia, que foi sobre o diabetes. E depois vimos
vários aspectos sobre a Covid, né? Então, vamos só dar uma relembrada aqui breve aqui, tá? Então, a Covid, né, é a SARS, né? O que é essa SARS? É a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é a COV-2. A 1 já aconteceu, já se teve, lembra lá daquele material, lá, enfim, já se teve, porém não com essa abrangência, né? E nem com essa gravidade, porém já se teve a COV-1, em 1965, tá? Que não aconteceu no nosso país, tá, gente? Mas então, a Covid, né, é a SARS-CoV-2, a síndrome, já diz tudo, olha ali, gente, já diz tudo, síndrome respiratória aguda grave. Então, ela é causada por um vírus, né? Todos também já sabemos que é da família do coronavírus. Vírus são inúmeros, né? Vírus são inúmeros, tá? Esse, no caso, é ligado COV-2, tá? Atinge o que a Covid, né? Atinge o aparelho respiratório. Muito bem, assim, compreendido isso, já temos, né, aquela noção do porquê de muitos cuidados, do porquê de uma higiene respiratória, do porquê de todos os cuidados relacionados a objetos, às coisas, ao contato, né? Por quê? Porque ela é respiratória, certo? E por que uma pandemia? Porque atingiu todos os continentes, né? Hemisfério sul, hemisfério norte, né? Enfim, todos os contingentes, é considerada uma emergência global em saúde pública, tá? Vimos também no nosso material sobre a Covid, e que foi dado também o curso pelo Instituto, né? A partir dali que construí os demais, um reforço e tudo naquela aula que vimos, né? A diferença quando se fala um surto, quando se fala uma endemia e quando se tem, como agora estamos infelizmente vivenciando ainda essa pandemia, porque ela é global, mundo, né? Qual é a epidemiologia, né, de uma forma geral, né? Qual é a epidemiologia dessa SARS-CoV-2, né? Então nós temos assim, vejam a nossa responsabilidade enquanto cuidadores de idosos. Por quê? Porque as pessoas idosas, elas já necessitam de mais cuidados. Então, por isso estão em um grupo principal, assim, de risco, né? Quais seriam os grupos? Já está aqui, mas dos grupos todos, né? Os idosos, por virem já com um certo comprometimento, dado o próprio envelhecimento, já vem com um comprometimento, outros, enfim, que se tornam um grupo, assim, prioritário de risco. O que se tem observado, o que os especialistas, então, já estão apontando, já atualizado isso, tá, gente? São os pacientes do sexo masculino, os mais atingidos, e com mais de 65 anos. Então, essa média que se encontra entre os pacientes acometidos. São os fumantes, os obesos e as pessoas que vêm com um histórico de comorbidades, né? Quais são elas, né? Sabemos, vamos relembrar. A hipertensão, né? A pressão alta. A outra comorbidade importante, diabetes, né? Diabetes mellitus, que vimos naquela aula, né? Mais especificamente sobre diabetes, por ser uma comorbidade frequente, né? Frequentemente encontrada entre a população mais idosas e talvez entre os pacientes, né? E as pessoas com outras, né, enfim, doenças cardiovasculares, né, cardíacas ou vasculares, e
as doenças respiratórias. Então, essa é a atual epidemiologia, assim, sucintamente, o que já se encontrou, sabe que são esses, né? Então, claro, o que se considera, né? O que os especialistas consideram, o que tem se encontrado, né? Então, a idade igual ou superior a 65 anos são mais vulneráveis em função do sistema imunológico. E tivemos a preocupação até, né? Fizemos aqui uma aula apoio, em que se comentou sobre a importância de aspectos voltados ao nosso sistema imunológico. Porque é sabido, né, gente, que quando o nosso sistema imunológico está baixo, né, nos tornamos mais vulneráveis a doenças, né? E mais especificamente a essa. Quem tem então doença pulmonar crônica, né, também pelo risco de complicações, então se tem todo o sistema respiratório comprometido ou enfraquecido, então há dificuldade de lidar com os sintomas que aparecem da Covid. Tá? Quem tem, então, as doenças de coração, como da pressão alta, então, em quadros de infecção, o coração, ele se torna mais enfraquecido diante de infecções. E isso leva a um risco maior de arritmias cardíacas, quer dizer, ele está tirando, né, um ritmo cardíaco normal, aquele batimento cardíaco normal. Então, se enfraquece e leva a quadros de arritmia cardíaca. Porque o coração, como um músculo, lembro que vimos, ele se enfraquece, né, e vai bater desordenadamente diante de quadros de infecção. E isso conflitua, esses quadros de arritmia cardíaca, eles conflituam com os medicamentos. Então, os medicamentos ingeridos para diminuir esse quadro, eles têm uma ação mais lenta, por exemplo, né? Se torna uma ação mais lenta, o que se esperava que fosse mais rapidamente. Num quadro assim, ele tem que atuar mais dias, então se estende mais um quadro respiratório agudo nessa ordem. Os diabéticos, por quê? Porque o excesso de açúcar no sangue, ele vai dificultar o combate, né, a muitas doenças, e especialmente doenças que envolvem infecções, né? Então, há todo um processo inflamatório assim mais grave, e todo o processo infeccioso, inflamatório, ele fragiliza o sistema imunológico. Quais são as formas de transmissão, né? As principais formas de transmissão? Então, tenho reforçado, né, a questão ali, a Covid é uma doença que atinge o sistema respiratório, o aparelho respiratório. E onde se aloja, onde se encontra mais presente o vírus, né, o coronavírus, na saliva. E tivemos oportunidade não só de ver nas nossas aulas aqui de reforço, mas também algo que comentamos. Quando estamos falando, se pudéssemos ter lentes de aumento e que passasse esse momento que estamos falando, nós iríamos verificar as gotículas, né, que estão sendo espalhadas, né, normalmente. Então, como o coronavírus, ele se aloja na saliva, né, isso se dispersa muito facilmente, né, sobre as outras pessoas, sobre os objetos, né? Então, eles se espalham no ar, né? Essas gotículas se espalham no ar, se espalham em superfícies. Vejam,
entendendo bem isso, que eu sei que já está bem compreensível, né, bem compreendido, mas entendendo essa dinâmica é que você também entende do porquê de uma série de cuidados. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, infectada, já vamos ver, né, que diz assim, ela é infectada, assintomática, quer dizer que no momento não está nem apresentando nenhum sintoma, é no momento em que ela fala ou espirra, né, espirra ou tosse, ela está espalhando o vírus, tá, gente? Então, como o vírus está presente, se aloja na saliva, a transmissão, ela se dá oral, né? Majoritariamente. Então, o que acontece? Nós tocamos com as mãos em muitas coisas, certo? Mas nós também levamos as nossas mãos. Lembram que em oportunidade nós comentei com vocês, né? Se comentou assim, as mãos são consideradas, né, as maiores carreadoras de doenças. Certíssimo, corretíssimo, né? Porque nós levamos, né? Porque nós tocamos em muitas coisas. Então, onde mora, assim, o perigo da coisa? Que nós, ao falarmos e tudo, nós aproximamos as mãos no rosto, na boca, né? Nós tocamos, né? Boca, nariz, os olhos, né? Arrumamos o cabelo e tal e tocamos nas coisas. Então, aí que está esse risco e essa transmissão. Aqui, os especialistas consideram, assim, ó, a velocidade, né, da transmissão da Covid é enorme, né, é importante, impactante, né, por isso, certo? Então, pelo toque, enfim, das nossas mãos em áreas que nós nos tocamos e tal, e tocamos, enfim, em outros objetos. Pelas gotículas, né, então, da saliva ou secreções nasais, que são dispersas, então, pelo ar, com espirros, com a tosse, e também há aqui um cuidado a ser observado caso vocês tenham, assim, contato com alguém que esteja fazendo nebulizações, né, por exemplo, porque ali são partículas, né, que estão se espalhando pelo ar, tá? Então, cuidado aí também. Bom, aqui, né, gosto muito de ilustração, mas, enfim, para se retomar, para dar um fechamento, então, as principais formas, então, uma, né, ali, as gotículas de saliva, né? Quando vocês observarem, verem melhor o material, vocês vão ver, né, como fica, né, que a olho nu, até era isso que eu queria comentar antes, né, se a olho nu nós não percebemos essas gotículas que se espalham assim normalmente, né, mas então o corona fica alojado, né, na saliva, daí mora o perigo, em espirros, quando nós espirramos, quando nós tossimos, em alguém que esteja mais dodói, né, mais adoecido, com algum problema respiratório e esteja com uma tosse com secreção, né, que é o catarro, então, né, o contato físico com a pessoa infectada, né, esse é um dado que tem que se prestar muito atenção, né, do porquê do evitar contato físico, né, porque ali também as mãos, tudo estamos, enfim, levando. O contato com objetos ou superfícies contaminadas, supondo que eu contaminada, eu estava batendo aqui madeira, antes, eu contaminada, pego aqui o meu estojo de óculos, né, passei, me toquei e tudo, e vem outra pessoa e pega, né. Aqui, por exemplo, já vamos ver ali, né, muitíssimo cuidado com o transporte público em situações assim, em que a gente se segura, por exemplo, né, em alguma superfície, no corrimão, em casa, em coisas assim. Essas são as formas de transmissão, tá, gente? Epa, deixa eu ver se eu não passei aqui. Acho que não, né? Aí se tem assim,
de um tempo para cá, que é uma atualização, né? Se fala muito isso. É um indivíduo assintomático. O que se considera, né? São indivíduos que foram infectados, mas não estão apresentando, não manifestam nenhum sintoma da doença. Mas eles transmitem como? Dentro da comunidade. Então, onde essa pessoa está infectada, porém sem apresentar nem sinais nem sintomas, ela está através até, vou chamar assim, de maus hábitos, né, relacionados ao que se pede muito, a higiene oral, né, a higiene das mãos e tudo, ela está contaminando os demais. E, no entanto, não vem apresentando nenhum sinal, nenhum sintoma. Então, essas são as pessoas, os indivíduos considerados assintomáticos, infectados e que não apresentam nenhum sinal, nenhum sintoma. Os que apresentam sintomas considerados mais leves e que não necessariamente infectados, tá, gente? Porque isso aqui também são sintomas de outras situações de ordem respiratória. Mas o seguinte, os de sintomas leves, o que vai acontecer? Esse é um dos dados importantes, um diferencial importante, é a questão da febre, né? Então, são indivíduos que começam a apresentar febre. Já vimos que para considerar febre, você considera maior ou igual a 37,8 linhas ou graus centígrados, né, em uma verificação da temperatura axilar. Então, supondo aqui alguém mais dodóizinho ali apresentando 39 de temperatura axilar. Isso está nos indicando algo mais sério e um grande risco, né? Também tem queixas, né? Sintomas de cansaço, quer dizer, no menor esforço, né? Se sente muito cansaço, muito cansado. Então, há a presença dessa queixa, né? Um cansaço. Tosse seca, não necessariamente uma tosse produtiva, tosse seca. Congestão, né? Ou secreção nasal. Então, muito trancado, né? Então, respiratório alto, fossas nasais, né? Com secreção e está assim muito trancado, né? Não consegue o quê? Respirar. Dor de garganta, outro sinal, outro sintoma, dor de garganta, que ao exame, né, pode-se verificar que está com presença de alguma bactéria, por exemplo, né, como no caso de amigdalite, né, aqui no caso da Covid vai-se ter lesão, né, num exame, e diarreia. A pessoa começa a ter também diarreia, sintomas de ordem gastrointestinais com diarreia, tá, gente? Agora, sintomas graves, né, aqui da Covid, certo, gente? É a febre, quer dizer, é um sinal de alerta. A febre, a tosse, a coriza e a dificuldade respiratória. A queixa ou o sinal mais evidente da gravidade dos sintomas é a dificuldade para respirar. Esse é um sinal muito evidente. Bom, aqui como ilustração, né? Então, o corona, né, vírus, ele, né, atinge então o sistema respiratório, se aloja na saliva, é levado até os pulmões, né, causando inúmeras e seríssimas lesões, né, pulmonares. Então, você tem, sintomas que são comuns em outras viroses. Nós provavelmente já passamos
outras viroses, né, que são sintomas comuns, que é coriza, né, corrimento nasal, a coriza, uma tosse e dor de garganta. Isso é comum a outras viroses, tá? Mas ali, enquanto caso mais grave, você vai ter o quê? A febre alta, então acima de 37,8 linhas, quando a medição da temperatura axilar. Você tem pneumonias, né? Já leva a um quadro de pneumonia, né? E a insuficiência respiratória, que é assim um sinal evidente de insuficiência respiratória aguda, é a dificuldade para respirar, é a queixa da falta de ar, né? E isso pode se dar, já vamos verificar mais ali, isso da contaminação até o aparecimento de sinais e sintomas mais evidentes, pode se dar de 1 até 12 dias após a exposição ao vírus. Então, também, gente, se entenda aí da gravidade, né, de você estar assim, alguém ter sido infectado pelo vírus, se manter assintomático, se diz na comunidade, né, isto é, estar vivenciando como nós aqui, tudo ok, né, estamos envolvidos em outros lugares, com outras pessoas, né, enfim, a pessoa está na comunidade, porém infectada sem apresentar sintomas que podem levar depois a um agravamento e que vão aparecer até 12 dias após a contaminação. Então se diz assim, ó, que o período médio de incubação, né, pelo coronavírus é de 4 a 5 dias, né, estão colocando até 5 dias, de 4 a 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias. E em que nesse momento começam a aparecer os sinais de provável infecção. Também aqui vamos nos lembrar disso, passamos já essa informação, não há mudanças nesse quadro, não veio nenhuma atualização, esse quadro permanece, né? Que se tem assim, imagine que no ar, quando espalhamos, né, vírus, batendo aqui na madeira aqui, né, ele pode ficar por até 3 horas. Em materiais de cobre, né, olha ali as moedas, né, que uma das recomendações, já vamos ver, mas antecipo, uma das recomendações é evitar o manuseio de moedas, né, porque cobre é até 4 horas. Papelão, que também se evita ao máximo, né, a permanência, o manuseio com papelão 24 horas, isto é, um dia, né, gente? O vírus pode ficar alojado nesses lugares. Quando aço, de 2 a 3 dias. E em plásticos, como embalagens, 3 dias alojado. Se não, fizermos também toda uma higienização e tudo mais. Mas permanece ainda esse quadro, esse é o que nos tem passado, tá? Quais são, enfim, as medidas gerais, né? De prevenção do contágio, de promoção da saúde, proteção da saúde de todos nós, né? Sem dúvida, né? O que vem assim se alertando e se batendo muito, assim, como é que se diz? Se bate muito nessa tecla. Realmente a questão da máscara quando, né, em contato com outras pessoas, né? Pelo quadro, penso assim, uma ideia, né, do que ela, em questão assim, o distanciamento, né, e o que nos ajuda, olha só, o que a máscara, né, nos ajuda, né, nos protege, né, em função de um certo
distanciamento, que já vamos ver, sabemos que é de, no mínimo, recomendado é 1,5 m a 2. Quer dizer, o mínimo é de 1 metro, como nos protege, né? A certa distância, não estarmos de frente também com as pessoas e tudo, tá? Primeira medida de proteção para a saúde de todos é a máscara, tá? Então, algumas particularidades em relação a isso, né? Vejam bem, supondo uma pessoa contaminada, tá? Então, ela está falando com alguém, está contaminada, vamos usar aquilo ali assim, ó, contaminada e assintomática, vamos dizer assim, tá? Ela está falando, ela está próxima a outra pessoa que não está de máscara. A probabilidade de contágio, como se vê, né, é considerada muito alta. Uma pessoa contaminada, tá, conversando, enfim, ali, tá, está de frente, está conversando, né, com alguém que está com uso de máscara, é considerada alta. A probabilidade de contágio ainda é alta. Uma pessoa contaminada em uso de máscara, em contato com outra pessoa que não, né, contaminada, sem uso de máscara, é média. Já uma pessoa contaminada de máscara com alguém, em contato com alguém também de máscara, é baixa. Então, daí a enorme importância do uso de máscara, enfim, para todos nós, em situações em que estivermos em contato com outras pessoas, tá? Em outras situações. A outra medida, já vimos, sabemos, né, que é a lavagem das mãos. Aproveito aqui também uma parte para dizer também o seguinte: já foram orientados pela Josi, vão receber material. O Instituto aqui, desde já bastante tempo, vem tomando todas as medidas do protocolo de contingência impecáveis, tá? Vocês, se não tiverem oportunidade de vir, quando vierem vocês vão por si verem isso, verificarem isso. E uma das coisas, a segunda que eu quero dizer, é a questão enquanto cuidadores domiciliar, tá, gente? Os familiares, porque já me comentam eventualmente isso, tá, gente? Então eu passo como um reforço, como uma coisa bem positiva, assim, né? Que não só em função da Covid, mas nesse momento, em função da Covid, eles têm uma confiança, depositam uma confiança muito maior naquele cuidador que demonstra saber dos cuidados e o faz, né? É seguro no que está fazendo, sabe tomar cuidados, demonstra, assim, ter informação e conhecimento e, portanto, uma postura de um membro da área da saúde, né? Então, sabe do porquê. Então, eles têm muito mais confiança nesse profissional cuidador do que, talvez, né, certo, em outros profissionais que não atentam a essas particularidades que são simples, eficazes e que mostram como se sabe o que está se fazendo. Quando em instituições assim, outras, né, então fora de domicílio, do cuidador a domicílio, o cuidador, né, em instituições, isso é uma rotina, né, uma rotina de
trabalho. Então, quando se chega, já vamos ver ali, né? Mas ao entrar, né, na residência do meu paciente, cuidador do meu idoso que eu estou acompanhando, enfim, cuidando, independente do que eu quero que faça num primeiro momento, a primeiríssima coisa que o cuidador vai fazer é se dirigir a um toalete, enfim, a um banheiro, e vai lavar as mãos, como recomendado, antes de iniciar qualquer cuidado com o idoso. E em instituições, volto a dizer, isso é um protocolo assim rotineiro, né? Todos os profissionais da saúde fazem isso. Digo aqui assim, né? Bem, é que nem minha fisioterapeuta, tá, gente? Ela diz assim: vocês são TOC, né? TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Diz assim, porque os profissionais da saúde já têm isso. Você não entra num trabalho, você não inicia o seu trabalho sem antes a lavagem das mãos. Então, muito menos um cuidador vai tocar, né? Vai abordar o seu idoso, seu paciente idoso, sem antes tomar suas precauções, tá? Então, é a lavagem das mãos. Como manda um protocolo, é rápido, é um procedimento rápido, que bem feito, ele é 100% eficaz, tá? E o uso do álcool gel, né? Vocês vão ver aqui, volto ali, vou aproveitar assim, né? Que a Josi comentou, quando nesse retorno de todos nós, né? Nós vamos entrar na portaria, né? A Josi me corrige aqui. Vamos entrar na portaria, vai ser aferido a temperatura, né? Com um aparelho específico para isso. Eu acho que vocês também veem, talvez em outros lugares, talvez, né? Da testa. Tem o álcool gel, então que vamos ter que passar. E quando em sala, né? O ideal é mais vezes, né? Ou a lavagem das mãos, tá? Então, isso vai o álcool gel disponibilizado. Mas então, o cuidador, lavagem das mãos e o álcool gel como complementação, tá? Eu fiz aqui 3 momentos, assim, né? Preparação para sair de casa, né? Enquanto cuidadores, né? Trabalhadores em geral, mas, óbvio, específico aqui enquanto cuidadores. É certo, né? Quais são os cuidados, então, para sair à rua e se deslocar até a residência, vou dizer assim, até o domicílio desse meu idoso, né? Vamos lá. Assim, cuidados bem básicos. Também tivemos oportunidade de falar sobre isso, né? O ideal é você ter uma roupa que você vai usar somente no seu local de trabalho, né? Como, por exemplo, fazem instituições, né? De uma maneira geral, sabe que tem, assim, no meu tempo, assim, uniforme, né? Não preciso mais isso, né? Mas, assim, é uma roupa adequada para o local de trabalho. Então, o que se preconiza aqui, né? Que o cuidador separe, né? Uma roupa básica, poderia aqui dar muitos exemplos, mas assim, que seja assim, uma camiseta, um blusão, enfim, algo, né, que seja só para quando você estiver no domicílio com o seu idoso, certo, gente? Para ir e voltar. Então, a roupa que você está, que você transita, né, vários lugares, não deve ser a roupa, assim, em geral, que você use para quando estiver com o idoso, tá, gente? Conserve, né, óbvio, essa roupa de trabalho, né, limpa e sempre separada das demais, né? Não, por exemplo, na lavagem, né, vamos dizer assim, na lavagem de roupa comum em casa, assim, a tua roupa, a peça de roupa, agora me achei, as peças de roupa que você usa no seu local de trabalho não devem ser lavadas com as demais, né?
outras peças suas ou de outros membros da família, tem que ser separado, certo, gente? Se separa. Dê também atenção aos sapatos. Também tenho certeza, não sei se eu botei aqui, acho que não, mas assim, ó, que uma das formas também de se evitar a propagação vai ter ali, né? Mas é a questão do sapato. O calçado que você usa diariamente para os seus deslocamentos não deve ser o que você usa no domicílio do seu paciente, do idoso. Em locais de trabalho, existe, por exemplo, Propes, tá? Isso é um procedimento básico, tá? Que então a pessoa coloca. Normalmente, de uma forma geral, para quem vai, já sabe, né? Vai para instituições assim, sabe que para o trabalho você tem outro calçado, né? É um outro tênis, enfim, isso não vem ao caso, mas é um calçado do trabalho, tá? Também cuide, assim como eu que gosto de anéis, né? Mas assim, quando com o idoso, ou volta ali, no seu local de trabalho, eles devem ser evitados, devem ser retirados. Inclusive uma forma de proteção, né? Sem dúvida é uma forma de proteção, né? Para evitar a propagação. Porque cobre, metal, né? Isso pode ocasionar assim, alojamentos. Então, qual é o ideal? O ideal do cuidador, enquanto postura, enquanto cuidado, também ao chegar, antes de qualquer procedimento com o idoso, você vai lavar as mãos, você vai passar álcool gel, você vai ou lá prende o cabelo. Se vocês observarem assim alguns locais de trabalho ou conversarem, como vocês falarem, vocês vão ficar sabendo assim que os profissionais da saúde em instituições não ficam com os cabelos presos, tá, gente? Sempre ao contrário, não ficam com os cabelos soltos, tá, gente? Sempre com o cabelo preso. Isso é assim, a etiqueta de trabalho. Durante o trabalho com pessoas, com pacientes, os cabelos sempre presos. Então, prenda o seu cabelo, retire, assim, né, anéis e tal, que você leva e tal, né, 1000 anéis, relógio, né, olha ali um material que pode ficar, que serve, né, para alojar o vírus, então se retira também. Inclusive porque algumas peças que talvez a gente esteja usando pode vir até a ferir o meu idoso, né? Questão de pele e tal. Então isso não se evita isso, né? Pulseiras muito grandes e tudo. Então, cuidador, ao chegar, né, a domicílio, um dos seus cuidados é tirar as coisas que você gosta, ok, tudo lindo, mas suas bijuterias, seu relógio, para o contato com o idoso, tá? Quando em transporte público, né, tem se falado, também se tem aí alguns problemas, né, mas independente disso, o protocolo, as medidas, o que elas nos orientam, né? É evitar o transporte cheio, né? Então, de preferência, já vem um pouquinho mais ali, de preferência, né, você opte por aquele, né, transporte, se caso transporte público, que você observa que tem lugares para sentar, né? Está totalmente contraindicado transportes públicos com pessoas de pé e, mais do que isso, a aglomeração de pessoas, tá? A pessoa tem que estar sentada, tá? Então aqui, ó, quais são, né, enfim, qual é o protocolo, né? A melhor proteção, se tem a dúvida, que é a prevenção,
Então há regras, né, independente de acontecerem ou não, serem respeitadas como devem, né, ou não, o protocolo, as regras são essas. O uso de máscara é obrigatório, certo? Isso já vimos, é o maior instrumento de proteção para conosco e para com quem lidamos, tá? Caso você observe, né, que o ônibus, por exemplo, né, chegou e você observou que está com certa aglomeração, você puder, o que se orienta, evite utilizar. Aguarde um próximo horário que você observa que as pessoas estão sentadas ou que não tenha aglomeração. A distância, o distanciamento social é de 1,5 metro entre um e outro em filas, em qualquer lugar que se esteja, quando na comunidade, certo, gente? Utilize, se for possível, né? Utilize-se em transportes em horários mais alternativos, que venham, que estejam mais vazios. Tá? Bom, também qual é a outra orientação? Então aqui, né, ao sair de casa, né? Então qual é a orientação em vários procedimentos aqui, em várias situações, é que utilizemos mais cartão, né? Que estejamos mais assim, não utilizar o dinheiro em papel, certo? Que há risco de se alojar e ficar mais tempo. Então, a orientação que está se dando é que passemos a utilizar mais cartão, certo? Se em dinheiro, se possível, sempre o dinheiro na quantia, enfim, certa, né? Sem precisar você pegar troco, né? E manusear aquilo, manusear aquelas notas, manusear moedas, né? Que venham, né? São muito, né? Isso para todo mundo, tá? Lembre-se então de manter também o dinheiro separado de outros pertences teus, tá? Como já se falou, o vírus, ele se aloja em moedas e notas de papel. Tá? Então, evite, né? Ou aqui, como reforço, é 1,5 metro, né? Desses assim, o mínimo é 1, né? Mas o preconizado é 1,5 metro. Então, procure, né, onde você está, filas de onde você estiver, manter esse distanciamento de proteção. Aí, o distanciamento, mantenha a distância preconizada, né, de orientação, evite ao máximo cumprimentar, não se está em tempo ainda, né, cumprimentar colegas, conhecidos, abraçando, beijando, né, na comunidade, assim, né? Isso se evita, tá? É uma das orientações, tá? Se uso mais de máscaras caseiras, a orientação é que elas sejam, na sua reutilização, elas sejam lavadas, tá? Com água e sabão, secas e passadas a ferro. Esse é um dos cuidados, tá? Devendo ser acondicionadas em recipiente fechado. Então, assim, você separa uma sacolinha, tá? Algo, uma bolsinha, uma sacolinha, para as suas máscaras, tá? Depois de lavadas, usou. Exemplo, né? Volta para casa, você vai lavar com água e sabão, deixar secar e passar a ferro. E deixá-las acondicionadas, guardadas em algum recipiente fechadinho para só você manusear essas máscaras, tá? O álcool, né, preconizado é o de 70%, lá no início se falava de 90%, não é esse, é o álcool 70%, que é o higienizador líquido, né? Então muitos usam em spray, principalmente para superfícies, para limpar as superfícies, tá? Ou em gel. Então também, se possível, né, até aqui, ó, se possível, tenha um
pequeno, um recipiente, né? Que seja só teu, para você, por exemplo, ao entrar no transporte, tá aqui, né? Ao entrar no transporte público, se possível, quando tu entrou, sentou, né? Numa condição boa, né? Você higieniza um pouquinho com álcool, porque você tocou, né? Nos que seguram, enfim, ferro nas cadeiras, coisas assim, né? Passa um pouco, né? Depois você desce tudo antes de entrar no domicílio também, sendo que aí você vai, como primeiro procedimento, você vai, né, a lavagem das mãos. Mas tenha um para si, para a tua segurança, né? Conforme o lugar que você esteja, assim, dar uma passada, né? Sempre com álcool em gel, tá, gente? Bom, aqui também, assim, é uma ilustração mínima. Isso aqui eu só retirei, assim, para ilustrar. É uma instituição, né? Vejam, assim, o que eu quis, assim, chamar atenção com isso é a roupa de proteção dos profissionais que estão em contato com esse idoso, né? Então, eles vão ter, obviamente, assim, ó, é outra, né, outra roupa, né, que não as que se vem de casa e sai na rua, com outros procedimentos, outra roupa de proteção, que é o avental, né, sobre ainda, e a viseira, ó, a máscara e a viseira, né. Os profissionais de instituições, todos têm que estar assim, né. O nosso idoso, querido ali, saiu uma foto, foi numa instituição que recebeu ajuda, tudo de máscara, para quando em contato, tá? Agora você está chegando, então já sabemos, né? Chegamos no domicílio, na moradia da pessoa, do idoso. O que você vai fazer, não tenha dúvida, claro que é a lavagem das mãos, mas há uma orientação, um procedimento preconizado, que é o calçado que você utiliza na rua, todo o seu deslocamento, não seja utilizado dentro da casa do idoso, tá, gente? Então, você deve retirá-lo, trocar, né? Ter um calçado para o trabalho, só para o teu trabalho, tá? Mas o que se preconiza? Assim, ó, a orientação ideal, né? Limpe os seus sapatos, tá? Com uma solução de água sanitária ou algo 70. Então, o que se vê, né? O que tem se visto, né? Por aí, que tem aqui, estou no instituto, tá, gente? Que tem aqui no instituto, que é o tapete sanitizante, né? E mais um pano, um tapete úmido, umedecido em água sanitária. Você, enquanto cuidador, deve retirar o calçado que você veio da rua para entrar no domicílio do idoso, tá? Então, de preferência, tenha um calçado só para o teu trabalho. Antes, né, de ter contato com essa pessoa, você vai fazer a higienização das mãos, você vai trocar a sua camiseta. Eu estou utilizando assim, né, alguns têm o que? O avental, né, ou até mesmo avental de proteção, mas uma roupa básica que você possa, enfim, usar aquela roupa, né, insisto aqui, só para o seu trabalho, tá? Você vai lavar as mãos e tenha atenção, né, mãos, tenha atenção a antebraços, coisinha, pescoço e rosto, porque eventualmente você poderá assim vir a tocar, né, no idoso e tal. Então esse é um dos cuidados que se deve ter, tá? De preferência, gente, você tenha toalha de papel para secar as mãos, né? Toalhinha de papel. Isso você solicita aos familiares responsáveis, ou você tenha
uma toalha só para si. Quando você for fazer a higiene das mãos, a lavagem das mãos, uma toalha é só para você. A outra, né, enfim, é para o idoso. Todas as peças de vestuário que são para idoso não devem ser misturadas com as dos demais familiares e nem você deve misturá-las com as demais, são só do idoso, tá, gente? Esse é um dos cuidados. A toalha de banho é para ele, é de rosto, enfim, para secagem, lençóis, travesseiros. Mas volto aqui, se puder, o ideal é a toalha de papel, certo? Porque você faz a secagem, nós vimos em oportunidade, o movimento, a secagem das mãos, não retornar, não ficar esfregando, esses são os cuidados, ou tenha uma toalha, né, somente para o seu uso, tá? Não esqueça de objetos que a gente leva e o que né, a gente mais presencia, né, o que eu vejo muito, né, óbvio, é celular na rua, você está falando com ele, tudo, enfim, está toda hora com o celular e você tem que ter esse cuidado quando no domicílio do idoso, tá, gente? Me recordo de uma colega, tá? Você, ex-aluna nossa, né? Colega de vocês, tá? Que ela comentou comigo, tal, que quando ela chegava na casa do idoso que ela está cuidando, né? Uma das coisas que ela fazia, o celular dela, né? Ela deixava no silencioso, porque não é o momento de você, quando em trabalho, né, você estar atendendo ou coisa assim, e separado dos outros objetos desse idoso. Então, eu dizia assim, cito como exemplo, né, correto, né, que ela fazia, com certeza ainda faz, né, ela deixa separado e tudo. E agora, o que nós temos mais ainda? A higienização, né? Então, não usar exemplo, né? Aqui assim, exemplo, né? O seu celular, assim, e deixá-lo assim em várias superfícies, em várias e diferentes superfícies, né? Separe o celular, é cobre, tem material, tem, né? Separe o celular, deixe-o assim restrito, guardado em algum local. Quando no cuidado, você não deve estar manuseando celular junto ao idoso, tá? Nem teus objetos. Óculos também, nós que usamos assim óculos, também tem que ter esse cuidado, né? Assim, onde a gente o dispõe, assim mesmo, seja só aquele, né? Não levá-lo, né? Espalhar, assim, deixá-lo em vários locais, certo, gente? O uso do cartão, assim, ter muito cuidado também, tá? Mas é um. Se possível também, uma das orientações para o cuidador é que ele tenha uma bolsa, tá? Plástica, assim, muito própria, que quando no domicílio, na casa do idoso, as tuas coisas, né? Os teus pertences, eles sejam guardados ali. Então, você tem uma bolsinha, né? Plástica sua, que as tuas coisas, né, os teus pertences, teu celular, tua bijuteria, teus anéis, algo mais, fique guardado nesse recipiente, né, esteja separado e não em contato com as coisas da casa, das demais pessoas que estejam na casa e do idoso, tá? Então, sempre separados da área de convivência da pessoa idosa, tá? Bom, também aqui como uma ilustração, vocês vejam assim, ó, qual é a orientação, né? Então, você tem um espaço em casa, vamos dizer assim, da porta para diante, né? É um pequeno espaço, gente, mas como uma ilustração, vejam bem. A primeira entrada, né, é considerada uma área suja, né? Então, o porquê de anterior na porta se ter
o pano umedecido em água sanitária, né? Então, quando você entra, o que você vai retirar ao entrar? O calçado que veio da rua, aqui tá com uma ilustração. O seu casaco, né? Seu casacão, sua capa, enfim, separado, né? Você não vai adentrar, né, nos espaços da casa, do domicílio, com a roupa toda que você veio da rua, tá? Então, especialmente, enfim, seu casacão, né? Vamos dizer assim, sua jaqueta, seu casaco, mais assim, né? Então, ó, separado. Você vai providenciar, ali está o álcool gel, né? Você vai providenciar ali uma higienização e a partir dali, né, é considerada a casa, o domicílio, né, a zona limpa, que é do seu paciente, que é de convívio. Então, todos devemos pensar nesses pequenos detalhes, né, nos orientarmos nisso aí, para que reforço aquilo, né, aquele cuidador com responsabilidade, postura, conhecimento, ele vai nessas pequenas coisas demonstrar o seu profissionalismo, né? Seu profissionalismo, seu comprometimento para com quem ele está cuidando, tá? Ao cuidar, né? Então, no cuidado, né? Então, claro, aqui também, assim como uma outra ilustração, óbvio, o cuidador, a cuidadora de máscara, se preconiza, não se tenha a menor dúvida que o idoso, também aqui uma ilustração, né? Manter, já vem ali, um certo distanciamento, se não houver a necessidade de um cuidado que você tenha que prestar, que exija um contato maior, certo? Na medida do possível, sempre, mesmo com cuidados com contato físico, certo? Tá? Indiscutíveis, né? E necessários, mas depois você manter esse distanciamento de 1,5 m preconizado, 1,5 m. Então, manter assim distância ali, tá? Sempre e se possível, né? Claro, nós moramos numa região, né, fria, com umidade, né? Depende muito das características do idoso, né? Você tem que fazer uma avaliação. Porém, qual que o protocolo manda, né? Nos orienta, que é manter os ambientes onde estivermos ventilados. Inclusive, se alerta a questão de ar-condicionado, né? Que não é o mais que se preconiza ou que se diz assim, não, se evita ao máximo, tá? O ideal é espaços onde tenha ventilação. Por quê? Circulação, né? Não há o que, não há possibilidade, né, assim, menor a possibilidade de alojamento, né, alojamento vírus, tá? Então, sempre arejados, né? Então, ó, quando não estiver, né, com alguma tarefa ou realizando algum cuidado que exija, obviamente, né, respeitados todos os cuidados, né, um contato físico maior, você mantém, então, sempre uma distância, né, de proteção, tá? Na alimentação, ali era daquela figura, assim, anterior, né, se evita, né, deve-se evitar, assim, muito estar muito de frente, certo? É você estar mais ao lado, acompanhando tudo, porque se tossir ou algo assim, espirrar, tossir, buscar alguma coisa, você não está de frente para com esse idoso, tá? Óbvio, a higienização das mãos antes da preparação de alimentos, antes da oferta, né, de alimentos, você vai ajudar esse idoso na alimentação, você vai fazer um lanche da tarde, né, supondo assim, depois o jantar,
o que for, o horário que for, óbvio, você vai proceder à lavagem das mãos, higienização, e também do que você vai utilizar, ofertar, colocar. Não se compartilha toalhas, né? Nem talheres, louças, copos. O que é de uso do idoso é para uso específico dele. E o que é seu, no caso, se que você vai utilizar, né, para coisa assim, é seu, certo? Do idoso é só dele, só da pessoa, tá? Higienize superfícies, e esse aqui é um hábito que o cuidador, antes de sair do seu local de trabalho, deve observar isso, né? Inclusive todos os seus contratantes observam isso, já me vieram várias falas, assim, relatos, né? Justamente aquele, assim, como observam aquela pessoa, eles dizem assim, né? Ela sai e deixa tudo limpo. Eu vi isso recentemente, né? Fiquei extremamente feliz, satisfeita de ouvir que, no caso, né? Já ouvi outras, tá? Né? Mas que o familiar dizendo, ela sai e deixa tudo arrumado e limpo, como tenho certeza que se faz, cada um de vocês faz, né? Mas o que temos que ter mais cuidado agora? A questão das superfícies, a questão da contaminação do vírus, né? Então, deixe tudo higienizado com o que? O álcool a 70%, né? Então, tenho de casa ou em spray, né, o líquido, enfim, deixe o que cerca o idoso que você cuida deve estar perfeitamente higienizado e limpo. Então aqui vem assim, ó, interruptores, a peça, o que cerca, onde ele está, né, maçanetas, por exemplo, todos tocam, né, cadeiras, né, puxador, controles remotos, né. Eu vou usar aqui, assim, só como reforço, exemplo, cadeiras, tá, gente? Não sei se está tendo oportunidade de que agora foi flexibilizado um salão, né? Um salão, assim, cabeleireiras, né? Um salão de beleza. Vocês sabem que uma das orientações e que devem fazer é, você sentou, né, para ser atendida. Estou usando aqui como um exemplo assim, né? Sentou, né, vai fazer, enfim, ali, né, lavar seu cabelo e tal. Quando você terminou, saiu, o que faz a profissional? Ela higieniza, ela passa o álcool, né, 70% higienizante, em spray em toda a cadeira, em todas as superfícies, em toda onde estava a escova que foi usada para ti, o pente que foi usado para ti. Eu quero com isso só para exemplos, né? Para se ter isso, se ter esse conhecimento. Imagine-se o cuidador quando com um idoso, né? Então, há superfícies onde ele, comum, onde ele tem suas coisas, devem ser higienizadas, devem ser limpas, higienizadas, né? O que ele pegou, enfim, além de todos aqueles cuidados, né? Falamos a questão de lençóis, roupa de cama, toalha limpa dele, né? Toalha seca, deixar tudo ajeitado para ele, né? Você está justamente cuidando disso aí, tá? Então, também qual é a orientação, né? Quando for assim utensílios, né? Como, por exemplo, ali o copo, talheres, coisas assim, outros objetos, a orientação é água e sabão. Agora, quando for superfícies, né? Aí é um desinfetante regularizado pela Anvisa. Então, que diz? Liberado pela Anvisa, como, por exemplo, a água sanitária. Mas, é como um exemplo, né? Mas é o álcool, né, 70%, que é específico para superfícies. Não compartilhe nenhum objeto, né? Você, sob hipótese nenhuma, vai utilizar uma toalha que você vai oferecer para o seu idoso ou utilizar peças que pertencem a ele de uso pessoal
do idoso, né? Então, inclusive esse não compartilhamento, ele óbvio se estende, né, a muitas outras áreas, né? Esse é um cuidado geral, né? Por exemplo, a mesma coisa aqui que vou aproveitar também como um exemplo, que a Josi comentou, o porquê de cada um de nós trazermos a nossa garrafinha de água, né? Porque nós não vamos compartilhar coisas aqui na escola, assim, tá, gente? Mas, né, ali é assim, ó, talheres não, você não vai usar o garfo que pertence, que é de uso do seu idoso, tá? Pratos, copos, enfim, não se compartilha isso em lugar nenhum, muito menos com o idoso, tá? Aqui também, como uma ilustração, só deixando, né, o que é do idoso, né? Então, roupa de cama, copos, talheres, enfim, é dele, é para uso pessoal do que você está cuidando, da pessoa que você está cuidando, tá? Bom, lembrando também, vimos sobre alimentação, vimos, né, sobre cuidados, assim, básico, sabemos, né, aqui, de novo, né, um reforço, a questão, assim, ó, antes de acompanhar, oferecer a alimentação para o idoso. Cuidados do cuidador, claro, assim, sem a menor dúvida, a lavagem das mãos. Aí você vai separar, né? Você vai separar, acompanhar os objetos, os utensílios que o teu idoso vai precisar e vai ajudá-lo, né, na alimentação. Então, tudo que for caso, né, você faça toda a preparação da alimentação para esse idoso, você lembre de que todos os alimentos, assim como, por exemplo, legumes, né, frutas e tudo, devem ser bem lavados em água corrente, deixados por um tempo, né, estar ali até mesmo em 15 minutos, né, envolvidos em uma solução em água, você novamente enxágua e aí oferece. Exemplo, frutas. Então, você, enquanto cuidador, tem que também prestar atenção nisso. Aqui, vimos também sobre a farmacologia, assim, de uma forma geral. Não trago aqui, não é, né, específico isso, mas eu quero com essa ilustração apenas chamar a atenção o seguinte, que as pessoas que utilizam medicamentos, né, por problemas, né, enfim, de saúde, que já venham assim com longo tempo, o cuidador preste toda atenção relacionados, né, àquilo que são aqueles cuidados, assim, o que ele vem tomando, né, você conhecer, né, saber o que o seu paciente utiliza, quais são os medicamentos, e estar atento a que a grande maioria dos remédios, né, que são utilizados por um prazo longo de tempo têm efeitos assim adversos. Então, muitas vezes o meu idoso pode estar assim apresentando algum sinal, algum sintoma, algo assim, que se confundem as situações, né? Então, para ser levado, por exemplo, um exame, ser comunicado familiar, ser comunicado médico desse meu idoso, eu tenho que saber, né, quais são os medicamentos que ele utiliza, né? E que também pode que o longo prazo do uso desses medicamentos, como a maioria ela leva a isso, ela causa assim, efeitos assim, adversos. Então, que nos confundem. Às vezes a pessoa pode vir a apresentar algum sinal, algum sintoma que não é relacionado diretamente a uma infecção respiratória ou a Covid, mas é por efeito do medicamento. Então, tenha sempre, cuidador, enquanto cuidado, você ter a relação, horário, né, dia, tudo tomadinho, como nós vimos, dos remédios que o seu idoso toma, tá? Ao chegar em casa, você sai, exemplo do domicílio da instituição, enfim,
de onde você prestou cuidados, de onde você esteve com outras pessoas, de onde você esteve com uma pessoa idosa vulnerável, né? Então, aqui também como um cuidado geral, sim, ao chegar em casa, respeitar, pensar naquela parte da sua casa, né? Agora, assim, de área suja, né? E área mais segura, porque você não deve, né? É uma orientação, tudo que da rua você transitar, né, para dentro de casa, tá? Então, uma das orientações, sim, muita gente fazendo, felizmente, né, é tirar os sapatos antes de entrar, porque você também em casa vai utilizar um outro calçado, tá? Lave as mãos, de preferência, ao chegar em casa, né, do trabalho, da rua, né, mas do seu trabalho, considere todas as situações que envolvem isso, né, e que na sua casa você vai ter, provavelmente sim, outras pessoas, né, então você não use o calçado que venha da rua, você vai proceder à lavagem das mãos, retire a roupa que você vem da rua, troque, se possível lave, se não, as peças assim mais jaqueta, casacos, coisas, você deve deixar separado, deixar separado. Esse aqui é o meu casaco de rua, né? Então esse casaco não ficar transitando em casa, tá? De preferência, eu dizia, antes de contato com seu familiar, outros familiares seus, você tome banho, tá? Essa é a orientação, certo? Ao chegar em casa, a orientação é tome banho, chegar da rua, tá? Limpe o seu celular, higienize o seu celular, higienize os seus óculos, água, sabão, álcool, tá? E as tuas coisas, assim, ó, você usa bolsa, né? Enfim, carteira que você manuseou, né? O estojo de óculos, chaves, especialmente, né? Todo o chaveiro ali de casa, você deixa em um local também separado. Ao entrar na sua casa, tá? Você tenha um lugarzinho ali, enfim, uma areazinha, um espaço que é separado. Você vai só pegar esses objetos novamente ao sair, tá? De preferência higienize e de preferência deixe também separados, tá, gente? Isso aqui é especialmente para a Alvina, tá? Essa figurinha eu separei e pensei nela, mas enfim, que show corona, né? Mas são esses cuidados, gente, não se tenha a menor dúvida, que nos protegem, que protegem os demais, que promovem também os cuidados com a nossa saúde e com a saúde de quem estamos cuidando. E volto assim, claro, dar um tchau aqui, mas também assim, lembrar que nós, assim, e eu sempre fico muito feliz, é que recentemente assim, veio um comentário de familiar de uma aluna aqui do Instituto, que está atuando, com muitos elogios, e que maravilhoso isso, sabe, vindo nessa época, né, poder ouvir, tá, eu fiquei realmente, assim, muito contente, muito feliz, né, vindo nessa época, né, e o familiar, assim, muito seguro com a atuação dessa cuidadora, né. Então, assim, que eu disse, ela sai, deixa tudo limpo, muito cuidadosa, que maravilha, que sejamos, né, todos assim, tá, gente? Então, até nosso encontro mais presencial e que vamos nos rever bem, com saúde, com disposição e sigamos. Um grande abraço, gente. Tchau.